O incendiário do sistema. Saudações, como vão a todos, tudo bem? Eu espero que sim. Irmãos, aconteceu nessa semana diabólica aí chamada Semana Santa, né? Que eu fui fazer uma segurança e um turismo no Pará. E a gente chegou numa cidade chamada Itaituba. E nessa cidade nós fazendo um evento e como a gente sempre, onde a gente chega, Satanás não acredita. Satanás ele tenta botar empecilho, botar sombra de dúvida para poder, entendendo? Talvez porque só o Mashiach, talvez não o Mashiach consiga esse mérito, que é de chegar nos lugares e encontrar pessoas que conhecem o autismo. Então ficam os filhos do diabo assim, dizendo que é fantasia, que é coisa fantasma, que é, tá entendendo? É Satanás disfarçado de povo do autismo, né? Mas eu não ligo não esquento não, porque eu sei que onde eu passo também tem um bocado de filho de Rassatã se dizendo que é servo do autismo, até porque é muita coisa. Eu vou entrar no assunto porque eu cheguei de um evento e não descansei ainda. Eu vou ter que fazer um turismo à noite, aí eu vou ter que pegar a estrada, ter que descansar. Mas eu estava nessa cidade chamada Itaituba, lá no Pará, e aí conheci um irmão. E aí a gente conversando sobre o autismo, só que ele chama o autismo de Yahuwá. Ele não chama álcool. E aí eu conversando com ele que não importa a pronúncia, porque parte de um mesmo tetragrama, que é Yod Revav Rei e tal, e que muitos até não acreditam que seja o nome do autismo. Muitos acreditam naquela doutrina dos judeus, a Shem HaMeforash, que é o nome impronunciável, ou seja, o autismo tem um nome que não pode se pronunciar. Aliás, não é nem essa doutrina, porque muitos estão ensinando que o autismo não tem nome. E a Shem HaMeforash, que é a doutrina dos judeus, ele tem um nome, porém, que não pode se pronunciar. Aí vamos lá, aí a gente conversando sobre o autismo, aí pronto, a gente se consertou assim, vamos chamar autismo, para não ter um choque de informação, vamos chamar autismo. Então começamos a falar do autismo, e ele disse que ele tinha uma fazenda perto, em uma cidade chamada Abaetetuba. A gente estava em Itaituba, e ele tem uma fazenda em Abaetetuba. Aí eu peguei e falei, irmão, na sua fazenda você cria o quê? É só planta? Ele, não, eu crio gado, eu crio porcos, eu crio peru, frango, galinha da Angola, cabritos, só não crio ovelha. Ovelha, carneiro, essas coisas que dá lã, ainda não tive essa maciota de criar, mas bode, cabra, né? Boi, vaca, galo, galinha, entendeu? Ele disse que, segundo ele, já criou ema, mas depois parou porque tá no problema. Aí eu perguntei que problema. Aí ele entrou na questão. Qual é a questão? Que ele, como fazendeiro, como servo de algo, o salve do Altíssimo, ele não come carne. Esse ele não come carne. Então alguém pode perguntar logo assim, bom, ele não come carne, mas ele cria gado. E ele também vende, porque ele vendia as emas. Só que qual foi o problema que estava dando nas emas? Que ele não estava achando pessoas adequadas para comprar as emas. Ele só estava achando pessoas que estavam comprando as emas para fins que não era do agrado do autismo. Então logo você mata a charada. Ele cria gado, mas ele não come carne. Para quem ele vende esses gados? Aí ele me explicou. E ele me levou nessa fazenda, é uma fazenda muito grande lá em Abaetetuba, e tem muitos hectares, tem muita área verde, muita plantação. Eu arranquei muita acerola, arranquei muita siriguela, arranquei lá, muita manga. Siriguela então foi festa.
E aí ele me mostrou a fazenda, me mostrou os gados, ele pegou, disse para mim quem são os clientes dele. Primeiro, os clientes dele são do Chile e da Bolívia. Os clientes dele vêm do Chile e da Bolívia comprar gado na sua mão. E olha que Chile tem que passar por outro país para chegar no Brasil. Não vem direto pela fronteira, e na Bolívia vem. E às vezes da Argentina, poucos clientes da Argentina, pouquíssimos clientes da Argentina. Depois que teve uma crise na Argentina, e sumiu os clientes da Argentina. E quem são esses clientes que compram gado na mão desse irmão? São pessoas ativistas veganos, ou seja, essas pessoas compram gado na mão dele, leva para a Bolívia, para o Chile e lá deixa numa reserva florestal como se fosse um zoológico, para ser criado como se fosse um zoológico até a morte. Eles são alimentados, vacinados, bem cuidados, tudo para fins de criação e não para consumo. Aí eu conversando com ele, eu peguei e falei, aí por isso que agora que eu entendi porque o irmão, sendo uma pessoa que serve ao Altíssimo, ainda mantém uma fazenda que vende gado, uma fazenda que cria gado e vende gado. Porque eu estou vendo muitas pessoas, eu conheço muitas, quando eu falo assim, muitas, poucos de pessoas que eu conheci que tem fazenda deixou de criar gado. Deixou de criar gado porque eles só tinham clientes que comprava para abater, açougueiro e tudo. E ele disse que também vinha muitos açougueiros, vinha dono de frigorífico para comprar, e ele disse que não estava à venda. E quando esses vendedores, quando esses donos de frigoríficos, de abatedouros souberam que que estava vendendo gado para o povo do Chile e o povo da Bolívia, aí ameaçaram ele de morte, porque qual era o problema dele estar vendendo para o povo de fora e não vender para eles. Aí ele pegou e explicou, porque eu sirvo ao Altíssimo e não vou vender a vocês, porque vocês vão matar. Vocês vão matar para vender para as pessoas comerem. Eu, como servo do Altíssimo, não posso entregar meus animais para o abate. Então eu vendo para pessoas que não matam. Então eu fiquei muito alegre em saber disso. Eu fiquei assim, regozijado com a sabedoria desse irmão e com o trabalhar do Altíssimo na vida desse irmão. Ou seja, ele tem uma fazenda que cria gado, porém os clientes não comem, não consomem, não matam, não tiram a vida, não derramam o sangue desse gado. E sim, vem com os caminhões, enche os caminhões, pagam pela mercadoria e leva, atravessa a fronteira e leva para uma reserva. Ele disse que ia marcar comigo para levar em uma das reservas, que ele já teve a oportunidade de ir. E só não tem tempo, porque ele tem que tocar a fazenda e não tem tempo para ir. Mas um dia que ia, e quando fosse, se eu tivesse disponível, eu não sei se eu vou estar disponível. Tomara que seja um dia mesmo que eu esteja disponível. E eu estou correndo para aqui, ali, já onde eu já estou aqui. E aí não tem nem como, já está bem longe, já não estou mais no Pará. Então o que é que ocorre? Então ele disse que ia me levar lá, mas ele me mostrou em fotos no notebook, ele me mostrou. Os ativistas, as pessoas, muitos deles até morreram porque defenderam lá na Bolívia e lá no Chile, defenderam a preservação do gado, que não aceitava, soltava gado e, entendendo? Prendiam gado, aprendia para poder não matar, e muitos deles morreram. Então eles resolveram entrar para outro ramo, comprar gados de fazendeiros que estavam interessados em vender para eles, mas que não importa. O que importa é que está comprando. Então ele disse que na primeira vez que os fazendeiros vieram, os ativistas vieram, falavam, a gente tem interesse em comprar seu gado. Agora, para você não importa o que a gente vai fazer com o gado, né? Aí ele fez assim, depende. O que é que vocês vão fazer? Não, a gente não vai fazer nada, nós somos ativistas, nós somos veganos, não comemos carne e não aceitamos que mate. De pronto, vocês são os clientes certos. Porque meu gado vai ficar aí, ó.
tá entendendo? Ele vai ficar aí porque eu não vou vender para pessoas que matam. Porque o que fere um boi é o mesmo que fere um homem. Então, eu disse ao criador que eu ia passar por necessidade, como eu ia passar por dificuldade, mas eu não vendi meu gado. Depois que eu conheci o autismo, eu não vendi meu gado mais para pessoas, para frigorífico nem abatedouros. Tanto que eu passei uma certa dificuldade financeira, porque depois que eu parei de fazer isso, os gados começaram a se multiplicar, porém não estava vendendo, mas eu ainda tinha uma reserva, e essa reserva começou a acabar, e eu disse que estava na mão do criador. E ainda pensei em soltar os gados, mas eu disse, se soltar, vai cair na mão de assassinos, pessoas que vai querer matar, ou comercializar para abate. E aí foi quando apareceu essas pessoas aí. Então o autismo trabalha, né? Ele disse que depois ia me explicar com calma como foi que ele conseguiu entrar em contato. Quando ele estava passando por essa prova, ele conseguiu entrar em contato com pessoas ativistas que vendia gado, que comprava gado para preservação. Que ele primeiro conheceu ativistas brasileiros, e esses ativistas brasileiros indicou os estrangeiros para comprar gado. E tanto que quando chegaram a primeira vez, aí vieram conversando que não importava, aí ele pegou e falou, importava assim, independendo do que vocês vão fazer com esse gado, eu não vou vender não. Aí eles disseram, né, que ia comprar para preservar. E aí teve que assinar um termo e tudo, bonitinho, fez documentação, para depois o cara chegar lá e dizer, não, eu vou comprar esse gado aqui, mas se preocupe não que eu não vou matar. E depois chegar no meio do caminho e entregar para os frigoríficos. Muitos foram assaltados no caminho. Ele contou essa parte e disse que depois ele vai me explicar direito, que muitos foram assaltados, foram interceptados por caminhoneiros bandidos que tomaram o gado para poder levar, porque sabia que vinha da fazenda do irmão. Só não invade a fazenda dele, né? Porque a fazenda dele é protegida, super protegida. Mas quando o gado saía dali da fazenda dele, que ia no caminhão dos ativistas, aí os caras interceptavam e tomava, mas depois caíram por terra e não aconteceu mais isso. Os ativistas também não são bestas, né? Eles também têm as estratégias deles e também corriam atrás e abateu muitos desses bandidos, prenderam muitos, tá entendendo? E exterminaram com essa gangue de roubo de gado. Quer seja, então fiquei muito feliz em saber que tem irmãos que têm fazenda e cria gado com consciência, sabendo que vai vender para pessoas que não vai destruir. E ele dizendo que está fazendo uma campanha de conscientização a fazendeiros não desfazer suas fazendas se for passar por dificuldade financeira. Que ele indicaria essas pessoas para comprar gado na mão desses fazendeiros, ou que essas pessoas conhecessem outros ativistas que tivessem interesse em comprar. E aí foi muito profundo. Então eu fiquei com aquilo dentro da minha mente. Servos de arros fazendeiros que criam gado para vender para pessoas veganas que não matam e sim preservam em uma reserva como se fosse um zoológico. Entendendo? Muito forte, muito forte. E vocês acharam o que disso? Deixem aí nos comentários e que o Altíssimo venha fortalecer a todos. Que assim seja.